compartilhar aqui a minha tela. Então, tínhamos visto aquele exemplo 6.2 e visto aqui algumas figuras, ou melhor, uma figura ali que mostrava essa questão da saída da resposta invertida. Esta aqui, né, que nos mostra que, dependendo da posição do zero, olha, o tal A, no caso aqui, ele tem a ver com a posição do zero, né? Nessa função de transferência, vocês percebem ali que o tal A... Opa, foi demais. Vocês percebem aqui que o tal A, ele está no numerador, tá certo? Então, ele tem a ver com a posição do zero. Lembra que o zero... Ali, ó. Lembrem que o zero é aquela posição, o valor de S, que leva ao numerador, né? O numerador, o de cima, o leva para zero. Então, nesse caso, na equação 6,14, vocês percebem que para que esse parênteses aí seja zero, o tal A tem que valer menos 1, perdão, o S tem que valer menos 1 sobre tal A. Então, essa é a posição do zero. E dependendo desse valor de tal A, então o zero pode estar ao lado direito ou ao lado esquerdo do plano complexo. E este gráfico que mostra isso, né? Aqui, ó, esta aqui é a resposta de um sistema, quando entra sobre ele um degrau, e todo esse sistema ele sempre vai terminar no valor de 1 ali. E a sua resposta vai ser uma resposta exponencial. Porém, e isso depende do polo, tá certo? A resposta, o tipo de resposta, que é uma resposta exponencial. E se ele vai se estabelecer, né, se ele vai ser estável, depende da posição dos polos. Porém, com relação à posição do zero, que no caso está determinado pelo valor de tal A, as respostas podem ter diferentes formas de serem exponenciais e de chegarem no mesmo valor de forma estável. Então aqui vocês veem que para cada tal A desses, ó, tem o tal valendo 16, que é a curva mais acima, tem o tal valendo 8, que é a seguinte para baixo, assim por diante, até que tem os taus ali de 1, de 0,5 e depois taus negativos. Vocês percebem ali que quando os taus são negativos, a curva, ela inicialmente sai na direção contrária da direção onde o sistema vai se estabelecer. Até ali, quando tal, a partir de tal, em 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, todos eles, o valor sai na mesma direção, a curva sai na mesma direção de onde vai ser o estabelecimento final, que é ali em 1. Porém, com os valores de tal negativos, que significa que o zero está no semiplano direito do plano complexo, então as respostas são invertidas, ou seja, a resposta sai inicialmente na direção contrária de onde ela vai se estabelecer. Demos o exemplo do reboiler, né, que era aquela história de você ter... O que está acontecendo aí na realidade é que você tem duas respostas, duas ações que influenciam na resposta. E essas duas ações, elas respondem à mesma entrada. Então, a mesma entrada faz que duas ações opostas aconteçam, uma para cima e outra para baixo. Porém, nesse caso anterior, o que a gente via é que a resposta que ia para baixo, ela era inicial e mais rápida, enquanto que a resposta que ia para cima, ela era mais lenta e se estabelecia mais no final. Então, ao longo do tempo, no começo, digamos que ganha aquela resposta rápida negativa, e ao longo do tempo, então, a que vai ficando é aquela resposta lenta positiva. Foi o que demos o exemplo aqui do que acontecia no reboiler, né, com relação ao nível, quando você aquece, que o nível se vê afetado tanto pelas bolhas que o nível, quando a temperatura aumenta, se vê afetado de duas formas. Por um lado, o nível aumenta por causa da formação de bolhas inicialmente, e por outro lado, o nível diminui por causa da evaporação do líquido. Então, o mesmo calor causa consequências contrárias no nível. Por um lado, ao entrar a temperatura aumentar no trocador de calor, o nível da água aumenta pela formação de bolhas, e por outro lado, devido à mesma entrada, que é o aumento da temperatura, o nível diminui por causa da evaporação. Então, cada uma dessas ações geram consequências inversas, só que cada uma delas com uma constante de tempo diferente.
E assim, então, você sabe qual acontece primeiro, qual desaparece primeiro e qual se mantém. Tá dando problema aqui o meu. Ok, já falamos sobre isso, falamos sobre a questão do reboiler. Vimos aqui nesse gráfico de diagrama de blocos ali, então, as duas plantas, digamos assim, né, os dois efeitos, as duas funções de transferência que dependem da mesma entrada e cada uma afeta a saída de uma forma oposta. E tínhamos analisado então um exercício que tinha aqui de exemplo, que é o exemplo do livro, né? Que era esse aqui, ó, que ele dizia: ó, encontre um par de sistemas de primeira ordem que em paralelo sejam equivalentes outra vez com essa dúvida aqui. Um sistema um sistema deve ser com ganho unitário e cujo hot locus é esse aí. Então, esse daí é o lugar das raízes e dos polos. Vocês veem que aí tem dois polos negativos, um zero positivo, tá certo? E ele quer saber quais seriam esses dois sistemas que estão contribuindo. Você percebe que como eu tenho um zero positivo, eu já sei que tem uma resposta invertida. Se eu tenho uma resposta invertida, então cada um das plantas ela contribui em direções opostas com a mesma entrada. Porém, uma vai ser mais rápida. Veja aqui que este polo que está localizado em menos um quarto é um polo mais rápido, é um polo mais lento que este polo localizado em menos um. O polo localizado em menos um, como está mais à esquerda, ele é mais rápido e rapidamente também desaparece. O polo que está localizado mais à direita, ou seja, o menos um quarto, ele é mais lento e ele permanece por mais tempo. Ok, então como eu tenho esses dois polos e esse zero do lugar das raízes, eu consigo facilmente fazer a minha função de transferência. A função de transferência, então, eu tenho aqui no denominador, ele mostra ali que eu vou ter um polo em menos 1 e outro polo em menos 1 quarto. Vocês percebem ali? Tranquilo? Opa, tá certo? A partir do diagrama do lugar das raízes e dos polos, gerar essa figura ali deveria ser tranquilo para todos vocês. Não sei se tem dúvida aí de como que se gera isso aí. Tranquilo para todo mundo? Ótimo. Então, o exercício aqui tinha algumas perguntas. A primeira pergunta era se eu tenho uma entrada em step, qual dos modos é mais rápido, né? Se é o modo do polo que está em menos 1 ou do polo que está em menos 1 quarto, né? Acabei de dizer que o polo mais à esquerda são polos mais rápidos. Eu posso analisar isso aqui também, né, Aí faz uma seguinte pergunta aqui: qual é o polo mais rápido, qual aumenta e qual diminui a saída? Qual dos dois polos faz com que a saída aumente ou que a saída diminui? E a terceira pergunta que era qual é a condição para que a resposta inicial seja crescente ou decrescente, né? Então, quando houver uma entrada nessa planta aí, uma entrada em degrau, a pergunta é como que a resposta inicialmente é, se é crescente ou decrescente, tá certo? No tempo, se ela começa crescendo ou começa diminuindo. Vamos ver então aqui a solução disso. Então, a primeira coisa foi, né, então, encontrar os dois sistemas. A planta, né, ele diz que essa planta, que a gente já acabou de encontrar aqui em cima, né, essa planta G de S, ele diz o enunciado que ela é formada por dois sistemas de primeira ordem em paralelo. Ó. Encontre um par de sistemas de primeira ordem que, em paralelo, sejam equivalentes a esse daqui, a esse lugar das raízes. Esse lugar das raízes é esta planta G de S, então ele está dizendo que esta planta G de S corresponde a dois sistemas de primeira ordem em paralelo. Então, o que a gente fez? Coloquei aqui, então, esses dois sistemas de primeira ordem em paralelo. Lembra que em paralelo eles estão somando as suas respostas. Se eles estivessem em série, em vez deste mais aqui, eu teria um menos, de acordo? Neste caso, eu tenho aqui um mais, porque eles estão em paralelo. Ok. Se eu manipulo aí o lado esquerdo da equação, o que está acontecendo ali, né? Somei essas duas frações, encontrei o denominador comum, etc. Então eu posso já ir identificando algumas coisas. Olha só,
Eu já sei, então, que para o meu K, que é 1, ele tem que ser igual à soma do K1 e do K2 desses dois sistemas em paralelo que eu vou encontrar. Tá certo? E já estou enxergando aqui também este 0,5 negativo, ele tem que ser igual a este parênteses que está aqui multiplicando o S. Tá certo? Então, e aqui embaixo no denominador eu já estou percebendo aqui, ó, que o tal 1 deve ser o que está multiplicando o S aqui, que no caso é o 4, e que o tal 2 é o que está multiplicando o S no outro parênteses, que no caso é o próprio 1 ali, que não aparece, né? O coeficiente do S. Então eu já encontro aqui, ó, tal 1 e tal 2. Deixa eu abrir isso aqui no segundinho. Tô aqui, né? Então aqui eu já identifico que este parênteses aqui deve ser este 0,5. De acordo? Então, aqui eu tenho... Ah, tá. Aqui o tal 1... Vou colocar aqui de outra cor. O tal 1 é o próprio 4. O tal 2 é o próprio 1. Está aqui. E que o K1... O K é a soma dos dois... A soma dos dois Ks, que seria 1. Então aí eu posso montar umas equações, um sistema de equações aqui, olha, vocês vejam ali aquele parêntese que eu circulei em amarelo, ele é igual a 0,5, então eu tenho a primeira equação. A segunda equação diz o quê? Como eu já encontrei tal 1 e tal 2, eu posso substituir eles então aqui, em tal 1, tal 2, tal 1, tal 1 e tal 2, que são esse valor de 1 e o valor de 4. Eu tenho da minha outra equação aqui, dessas duas bolas vermelhas, que K valendo 1 é igual a K1 mais K2, então eu tenho essa terceira equação ali, que está no asterisco, tá certo? Portanto, então ali isolando o K1, ele é 1 menos K2, da equação do asterisco, e eu posso então substituir K1 nesta equação aqui, né? Tá certo? Então eu estou substituindo o K1, acabei de encontrar K1 aqui embaixo, né? Estão vendo a linha verde ali, a seta verde, eu acabei de encontrar o K1, agora estou substituindo no asterisco preto, então eu tenho ali menos 1, que é 1 menos K2 mais 4K2 igual a menos 0,5. Então aqui a equação em roxo, tem uma equação, uma incógnita que é K2, encontro o valor de K2 que é menos 0,5, substituindo naquela equação do asterisco vermelho, aquela equação K1 igual a 1 menos K2, como eu acabei de encontrar K2 0,5, encontro K1 que é 0. Acabei de encontrar K2 que é negativo 0,5, posso encontrar então K1 que é positivo 0,5. Então, como eu já encontrei os dois casos, olha lá a minha função de transferência que eu tinha aqui
esta função aqui, que era, né, as minhas duas funções em paralelo, que eu estou querendo encontrar, eu já estou encontrando alguma outra coisa mais sobre elas, né? Tenho elas aqui agora, já encontrei K1 e K2, tenho aqui, ó. K1 é 1.5. Opa, tá errado. Deixa eu ver aqui onde está o erro. Estão vendo o erro ali? O menos 0,5 dá 0,5. Estão vendo o erro ali ou não? O K2 é menos 0,5. É O isso o erro? K2... Não, mas esse está certo, não tá? O K2 é menos 0,5, sim. Sim, mas daí 1 menos 0,5 seria 1 mais... Epa, isso aí. Então aqui na realidade é 1. Como que eu coloco aqui? Vamos colocar aqui mais, que isto aqui na realidade vem de 1 menos 0,5. Isso aí. Então, 1 menos 0,5 dá 1 mais 0,5, que dá, então, aqui é 1,5. Tá certo? Isso aqui é 1,5. Ok, esse 1,5 está certo na equação seguinte, então eu tenho ali a minha equação, já encontrei a minha equação, os meus dois sistemas em paralelo. Vocês percebem ali que a segunda parte, aquele sistema que tem o que tem um numerador negativo, ele tem a contribuição em um sentido contrário do sentido da primeira parcela. A primeira parcela contribui positivamente e a segunda parcela contribui negativamente. Vocês percebem também aí dessa equação que a primeira parcela tem o polo em menos 1/4. Dá de enxergar isso aí, de que o polo está em menos 1/4 na primeira parcela? Deixa eu ver quem somos nós hoje aqui. Tá, tá claro, né? Que na primeira parcela ali o polo está em menos 1/4. Então, qual das duas parcelas vai desaparecer mais rapidamente? A primeira, a positiva ou a negativa? Vamos lá, quem que tá por aí? Isabela tá por aí? Sim. Pô, Isabela bem não tá hoje aqui. Francine. Bom dia, Francine, tudo bem? Bom dia, prof, tudo bem? Prof, eu tô um pouco atrasada no conteúdo, eu não assisti a última aula. Tá, Aí mas eu ali, não vamos lá. sei o Mas, do olha, polo. você consegue ver essa nessa função g de s que está em preto. Você consegue ver que tem duas parcelas, né? Duas frações. Você Sim. percebe que na primeira parcela o polo é menos 1/4? Consegue ver isso aí? Opa. Isolou a parte de baixo? Daí por isso que ficou menos 1/4? Lembra, o que que é o polo? O polo, lembra da definição de polo, o que que é? Não, prof, eu não lembro. O polo é o valor do S que faz o denominador igualar a zero. Ah, entendi. Então, ali, se você pega esse denominador 4S mais 1 e iguala ele a zero, o S vai te dar menos 1/4. De acordo? Sim, E da outra fração, a mesma coisa, né? Se você pega o denominador S mais 1 igual a zero, o polo vai te dar menos 1. Certo? certo. Na realidade, isso daí veio porque desde o começo foi dado, né? Ele deu aqui, ó. Tá vendo aqui os desenhos, o diagrama de polos e zeros? Ah, Foi sim, dado, foi dado um polo em menos 1 e foi dado um polo em menos 1/4. Então, sabendo isso, foi que a gente gerou esta equação aqui, né? Ou seja, a partir desta informação, vamos escrever aqui, ó. A partir desta informação aqui, ó,
a gente escreveu este parênteses e a partir desta informação a gente escreveu este outro parênteses. Tá certo? Sim. A minha pergunta é, destas duas parcelas, o que a gente fez foi fazer o quê? A partir desta G de S, que é uma fração só, a gente encontrou a pergunta do exercício, né? Encontre o par de sistemas de primeira ordem que, em paralelo, sejam equivalentes a essa função. Tá certo? Então, a gente fez aqui umas continhas e tal. Esses são os dois sistemas aqui, ó, em paralelo, ó. Este aqui é um e este aqui é o outro. E aí, a gente identificou os valores de K1, tal1, K2 e tal2. Fizemos umas continhas, encontramos esses valores e chegamos nessa equação preta aqui, ó. Certo? Já tá K1 já é 1.5, K2 é menos 0,5, tal 1 é 4 e tal 2 é 1. Beleza? Sim. A minha questão é, dessas duas frações aí, você percebe que cada fração ela tem uma contribuição em um sentido diferente, né? A primeira parcela contribui positivamente e a segunda parcela tem um menos lá em cima, vai contribuir negativamente. Qual delas desaparece mais rápido? A primeira? Por quê? Porque ela é menor e vai chegar mais rápido perto do zero. Não. Vamos lá. Seguinte. Jader, sabes me dizer, Jader, qual dessas duas parcelas desaparece mais rapidamente? Não, professor, sem condições, no momento. Sem condições. Vamos pro próximo aqui. João Vitor. João Vitor, tu consegue me dizer aí qual dessas duas parcelas desaparece mais rápido? Não, não é o menos um, professor? O menos um, a segunda parcela? Isso, porque está mais à esquerda do. Exatamente, João Vitor. A parcela que desaparece mais rápido é a segunda, porque tem o seu polo mais à esquerda. Vejam lá, ele tem um polo em menos um e o outro tem um polo em menos um quarto. Se vocês olham lá o desenho original, o dado, aqui ó, o polo que está em menos um, né? E o polo que está em menos um quarto. Então, o polo que está em menos um, ele é mais negativo, mais à esquerda, representa, de acordo com o que a gente viu lá, a interpretação qualitativa representa uma exponencial que cai mais rapidamente. Este outro polo que está em menos um quarto é uma exponencial que cai também, só que mais lentamente. De acordo? Porque está mais perto do zero, mais perto do eixo imaginário. Muito bem. Então tá ali, ó. Já respondimos a segunda pergunta, né? Ele perguntava qual parcela respondia, qual era mais lenta e qual era mais rápido, né? Então aqui a parcela negativa. Vocês lembram aqui das perguntas, não? Para uma entrada em step, qual modo é mais rápido? Qual aumenta ou diminui a saída? Então já vimos o modo mais rápido é o que diminui a saída. E o modo mais lento é o que aumenta a saída, né? Acabamos de analisar isso aí lá embaixo. Ele pergunta depois, ó, qual é a condição para que a resposta inicial seja crescente ou decrescente? Vamos ver então. Daqui, né? Modo 1 mais lento. Olha, quando você voltar para o tempo com o modo 1, com a primeira parcela, você vai ter um e elevado na menos t sobre 4. E quando você voltar para o tempo com a segunda parcela, você vai ter um e elevado na menos t sobre 1. Tá certo? Então ele é mais rápido, ele mais rapidamente chega a zero. O menos t sobre 4, o elevado na menos t sobre 4 é o modo mais lento. Ok. Então no início, né, o modo 2, que é aquele modo que tem a saída invertida, né, a saída negativa, diz. No início, o 2 atua mais rapidamente, né? E também desaparece o seu efeito mais rapidamente. O polo está mais à esquerda. O modo 2 faz a resposta decrescer inicialmente, enquanto que o modo 1 faz a resposta crescer ao longo do tempo. Tá, também vai desaparecer, só que ele vai durar mais que o outro. Tá certo? Ok. A terceira pergunta diz o quê? Como que eu sei o meu sistema, como é que ele vai sair no começo, inicialmente?
subir então, vou subir aqui. Beleza. Como que eu sei como que a resposta total é para onde que ela sai inicialmente quando entra um degrau? De acordo? Então vamos ver. Para identificar o comportamento da função crescente ou decrescente, né? Não sabemos ainda como que ela é, né? Se vai ser crescente ou se vai ser decrescente. Então, no início, tempo igual a zero, avaliamos o valor da função derivada em t. Então, vamos lá. Só aqui vamos fazer um esclarecimento aqui. Se você tem uma função, imagina uma função qualquer, tá? E ela começa para baixo. Como que você consegue dizer isso aí, né, de forma matemática, que a função começa indo para baixo? Você pode dizer que a função começa indo para baixo se você diz que a derivada dessa função, vocês lembram que a derivada é a reta tangente, né? Então, a reta tangente dessa função no começo, aí em zero, vai ser algo assim, ó. Então, se a derivada dessa reta... eu sei se a curva preta ela está saindo decrescente ou se está saindo crescente. Eu conheço isso aí pela inclinação da reta tangente a ela. Então, se a derivada dessa curva preta, que no caso é a reta vermelha, se a derivada dela no tempo zero é negativa, eu sei que ela está saindo para baixo, ou seja, decrescente. Se eu tivesse uma reta saindo para cima, né, inicialmente saindo para cima aqui, o que ia acontecer? Que a sua derivada, que seria a reta tangente no tempo zero, tá? A sua derivada no tempo zero, ela seria positiva, né? Então, a derivada seria positiva, a derivada é a inclinação da reta tangente, né? Aqui o ΔY sobre o ΔX, aqui positivo. Nesse caso aqui, o ΔY sobre o ΔX, né? No primeiro exemplo ali seria negativo. Então, com isso eu consigo saber, sabendo a inclinação, tá? Sabendo se a derivada da curva no tempo zero é positiva ou negativa, eu sei se a curva é crescente ou decrescente. Então, eu coloquei aqui o exemplo do seno, olha lá. O seno é essa curva vermelha ali, y de seno de t. O tempo está passando, eu tenho um seno ali. Vamos ver aqui, quem que saiu aqui nas perguntas? Claudir, o seno no tempo zero, assim como ele está aí, perdão, o seno no tempo zero, que é a linha vermelha ali, ela sai crescente ou decrescente? Crescente? Crescente. E sabemos que, sabe que a derivada do seno é o cosseno, né? Quanto que é o valor da derivada do cosseno no tempo zero? Quanto que é o valor da derivada do seno no tempo zero? Não sei, professor. Vamos lá, a derivada do seno é o cosseno. Tranquilo isso, né? Beleza. Quanto que vale o cosseno no tempo zero? Olha aí, o cosseno é a curva verde, tá? E o seno é a vermelha. Vale 1. Vale 1. O 1 é positivo, de acordo? É 1, né? Mais 1. Então, o que significa isso aí? Que o seno ele é crescente. Por quê? Porque a derivada dele no tempo zero é positiva. Quem é a derivada do seno? É o cosseno. O cosseno em zero é 1, que é positivo, então o seno é positivo. Tá claro o raciocínio? Como que eu faço para saber se uma curva ela sai crescente ou decrescente? Você analisa não a curva, mas a derivada da curva, verifica se ela é positiva ou negativa. Por exemplo, se fizéssemos ao contrário, Claudir, se eu estivesse analisando o cosseno, eu quero saber se esse cosseno ele é positivo, ele é crescente ou decrescente no começo. Vamos lá. A derivada do cosseno, o que é, Claudir? É o seno. Negativo, né? Menos seno. Isso, beleza. Então é o menos seno. Se eu quero saber se o cosseno, no começo, ele é crescente ou decrescente, eu analiso a derivada dele no tempo zero. A derivada do cosseno é o seno. Perdão, negativo. O menos seno. Quanto que vale
o menos seno de zero? Quanto que é o seno de zero? Menos seno de zero vai dar menos 1. Seno de zero é zero. Tá certo? Seno de zero é zero. Então, o menos seno de zero vai dar zero também. O que significa que que a derivada é zero? O que significa que o cosseno sai como, então? Crescente ou decrescente? Decrescente. Não, é zero. A inclinação é zero. Não é nem negativa nem positiva. Entendi. Então, como que o cosseno sai inicialmente? Ele sai reto. Exatamente, ele sai reto. Se você olhar a curva do cosseno, que é a curva verde, no começo, no tempo zero, a inclinação dessa curva, ó, é zero. Ele sai inicialmente nem crescente nem decrescente. Ali, depois de um pouco de tempo ali, ele vai começar a cair, né? A sua derivada vai começar a cair. Por quê? Porque a derivada vai começar a ser o menos seno, e o seno começa a aumentar. Você vê na curva vermelha, à medida que o tempo aumenta, o seno sai de zero e começa a aumentar, então o menos seno começa a diminuir. E por isso a derivada do cosseno, o cosseno começa a se inclinar para baixo. Para que tudo isso aqui? Porque a gente quer averiguar o que acontece com o nosso sistema inicialmente, se o comportamento dele é crescente ou decrescente. Muito bem. Nós temos que o sistema é este aqui. Estão vendo aí o G de S? Esse aí é o meu sistema. Vocês lembram que G de S é a minha planta, minha função de transferência, e que se eu coloco ela numa caixinha, então a entrada, deixa eu ver aqui, acho que a entrada é só para usar as letras certas aqui que eu vou usar depois. Aqui, ó, Y e X. Então, a planta G de S, ele entra uma entrada, outra vez, que é Y sobre X ou X sobre Y? Y sobre X. A saída é Y e a entrada é X. Sim? Ou seja, G de S é a saída sobre a entrada. Se você multiplica Y sobre X pela entrada X, o que vai ficar é o Y. Então, como a minha entrada é um degrau, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar G de S e multiplicar pelo degrau. Tá certo? E aí eu vou analisar essa função que seria a minha saída. Tá certo? Eu vou analisar a minha saída. Como que eu vou analisar se essa saída vai para cima ou vai para baixo? Eu não vou analisar a saída y, que o que eu vou analisar é a derivada da saída, que seria a derivada de y, e verificar se ela é positiva ou negativa. Tá claro isso aí? O que vamos fazer? Para saber se a resposta de G de S, quando entra um degrau, tá? Aqui vai entrar um degrau, um step em X. Eu quero saber se y inicialmente ela vai crescente ou se ela vai decrescente. Isso é o que eu quero saber. De acordo? Então, para poder saber se y, quando x, que é um degrau, entra na planta, saber se a saída y é crescente ou decrescente, o que eu vou analisar na realidade é a derivada de y para ver se é positiva ou negativa. Se a derivada de y for positiva, ela é crescente, e se a derivada de y for negativa, ela é decrescente. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos aqui. Claudir, se eu tenho uma função em Laplace e eu quero derivar ela, o que eu tenho que fazer? Não lembro, professor. Derivar em Laplace é bem fácil. Como que a gente deriva? Você lembra, como eu tenho, por exemplo, no tempo, eu tenho, ó, 5 pela derivada de x de t. Como que eu passo para Laplace isso aqui? Vai ficar S, X de S, menos a função no
tempo inicial. Isso, vamos imaginar que as condições iniciais são nulas. Ficou assim, não foi? Uhum. Assim, né? É. O que a gente fez, então? Você pegou para derivar a tua função. Se não tivesse derivada, se fosse só x, tá? Se fosse só 5x, como seria? Se eu tenho 5x no tempo e quero passar para Laplace, como que fica? Você multiplica por S. Não, só se eu quero passar para Laplace, fica bem facilzinho, ó. Só fica 5x de S. De acordo? Aham. Esse x aqui é no tempo e ele passa para Laplace, passa para x de S. Aqui é a mesma coisa, ó. Esse x aqui é no tempo. E se você passa para Laplace, né? Isso aqui é Laplace. Então fica 5S, porque S é a derivada, x de S. Vocês percebem ali, né? Qual foi a diferença? Olha, eu tinha aqui o x de S e tenho aqui o x de S. O que acontece? Como que eu faço então em Laplace para derivar? O que eu tenho que fazer? Se eu quero pegar esse 5x de S aqui, que está em Laplace, e quero derivar em Laplace, o que eu tenho que fazer? Somente... Multiplicar por S. Exatamente. Olha aqui, ó, multiplico por S. Por isso é a facilidade do Laplace, né? Que as derivadas viram simplesmente um S. Se a segunda derivada é vezes S quadrado, e se a terceira derivada é S cubo e assim por diante. Então, derivar em Laplace é somente multiplicar por S. Beleza, então vamos lá. O que a gente vai avaliar? Olha lá. Ou seja, avaliamos o teorema do valor inicial na derivada da função. Então, eu quero saber se a função é crescente ou decrescente. O que eu vou fazer? Eu vou, em Laplace, aplicar o teorema do valor inicial, mas não na função. Eu vou aplicar o teorema do valor inicial na derivada da função. Então, se esse teorema do valor inicial me disser que me dê um valor positivo, significa que a derivada da função começa positiva, ou seja, que a função começa para cima, indo para cima. Se o teorema do valor inicial da derivada da função der negativo, significa que a função começa decrescente, começa indo para baixo. Tá certo? Beleza, então vamos lá, aplicar o teorema do valor inicial. O teorema do valor inicial diz o quê? Vai dizer que a tua y, a tua resposta no tempo zero é igual ao limite de S vezes o Laplace da tua função com S tendendo a infinito. Tá certo? Tínhamos o teorema do valor final e o teorema do valor inicial. O teorema do valor inicial ele vai dizer que a função no tempo igual a zero é igual ao limite da mesma função em Laplace, tá certo? Olha, esse aqui é o Laplace da função, multiplicado por S e S tendendo ao infinito. Muito bem. Seguinte, Joana Miller. Joana, qual seria então a função que eu tenho que aplicar o teorema do valor inicial? Que função, qual função que eu aplico esse teorema neste nosso exemplo? O x de S? X de S, mas X de S é quem? É o g de S vezes S? A G de S? G de S é a planta. Lembra, a pergunta é: o que acontece com a resposta quando na planta eu aplico um step? Eu quero saber se a resposta ela sai crescente ou decrescente quando na planta, que é a G de S, eu aplico um step X. Então, qual é a função que eu tenho que analisar? X, G ou Y?
G. Não. G é a planta. Eu quero analisar a resposta. Quem que é a resposta? É o Y. O Y. Beleza, eu quero analisar se o Y ele é crescente ou decrescente, mas acabamos de ver que para saber se ele é crescente ou decrescente, eu na realidade não analiso o Y, eu analiso quem? O G. Não. A derivada de Y. Estamos claros ou não? Sim. Deixa eu tentar explicar outra vez aqui, de outra forma, talvez. Deixa eu aqui bem para baixo. Vamos lá, deixa eu tentar explicar de outra forma aqui. Eu tenho uma planta, de acordo? G de S. Que já encontrei ela lá, agora não lembro dos números, acho que é 1.5 sobre 4 tal S. Quatro tal S não, 4S mais 1. Ah, como fez essa letra? 4S mais 1 mais menos 0,5 sobre S mais 1. Essa aqui é a minha planta G de S. E quando eu tenho essa planta, vamos meter... lembra que a planta o que é? A planta é a saída Y de S dividido a entrada X de S. Tá certo? Então, esta planta aqui, ela é igual à saída em Laplace sobre a entrada em Laplace. Ou seja, se você quer saber qual que é a saída, você simplesmente tem que pegar este X de S aqui e mandar ele multiplicar a planta. De acordo? Então, a saída Y de S vai ser igual ao que? A planta G de S multiplicado pela entrada X de S. Agora, o exercício diz, essa planta que está aí, a entrada dela vai ser um degrau. Então, isto aqui vai ser um degrau. Isto aqui eu já encontrei, é isto aqui, ó. O G de S eu já sei. Ele quer saber o que acontece com a saída, esta saída aqui, ó. Quando há essa planta eu coloco um degrau, mas ele não quer saber, ele quer saber se essa saída, se ela vai ser crescente ou decrescente. Essa é a pergunta. Então, eu acabei de mostrar para vocês aqui que, na realidade, então, eu não quero, na realidade, eu não estou interessado em Y de S, eu estou interessado em quem? Na derivada de Y de S. Se a derivada de Y de S no começo for zero, for positiva, então Y de S vai para cima. Se a derivada, tá? Então você vai ter que derivar G de S vezes X de S. Exatamente. Estou interessado na derivada de Y de S no tempo zero, no tempo inicial. Por quê? Porque quando eu encontrar essa derivada de Y de S no tempo inicial, se ela for positiva, então a minha reta Y de S começa crescente. E se essa derivada de Y de S no tempo zero for negativa, um segundinho. Se ela for negativa, então Y começa decrescente. E, logicamente, se for zero, então ela começa constante, né? Nem para cima, nem para baixo. Então,
eu tenho que avaliar não y de s, mas a derivada de y de s. Mas acabou de dizer o Claudir aqui que derivar em Laplace é muito fácil. O que a gente tem que fazer, então? Quem que eu vou analisar? Quem que é a derivada de y de s em Laplace? Que é muito fácil. Quem que é? Joana. É y vezes y de s, que é o teorema do valor final, é isso? Não, disso aí, antes de avaliar no tempo, eu só quero saber ali, a bolinha azul ali, ó, derivada de y de s, quem que é? Como que eu calculo a derivada de y de s em Laplace? Que é muito facilzinho. É Lembra? a Em derivada Laplace, de s vezes do x de s? lembra? Em Laplace, se eu quero derivar y de s, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por quem, Claudir? Por s. Por s, isso aí, ó. Esta aqui, ó, é a derivada de y de s. Isto aqui, ó, é a derivada de y de s. Beleza? E aí, isto aqui, nesta função que eu acabei de encontrar aqui, é que eu vou aplicar o quê? O teorema do valor inicial. Para saber se... O que o teorema do valor inicial vai me dizer? Que se essa função no começo, no tempo zero, se ela é o número que ela tem, se ela é 5, se ela é 7, se ela é menos 15, sei lá o quê. Então, aplicando esse teorema do valor inicial, eu vou poder saber se ela é positiva ou se é negativa para poder concluir se o y começa crescente ou decrescente. Ficou claro? Ou não? Posso explicar outra vez. Mas Joana, tu claro? tu vai saber qual é o comportamento do y? Por exemplo, como se ele fosse um seno, tu saberia isso? Sim, eu vou saber, claro. Porque aqui, ó, quem que é y? Agora voltemos a... Vamos para trás, então. Quem que é este y aqui? Deixa eu ver aqui, ó. É Quem g que de é, s vezes x de s. quem que é este y aqui? Esse y de s tá aqui, não é? Sim. E o y de s é o quê? É o g de s pelo x de s. Só que quem é o g de s? Tá aqui. E quem que é o degrau? Tá aqui. O que é um step em Laplace aqui? Já sabemos isso aqui de memória. Como que é um step aí de magnitude m? Não sabia. M sobre s. Mas M. então, não é a mesma coisa que tu fazer o limite da g de s, porque o step vai se cortar com o s que tu tá multiplicando. Sim, sim, vai ser. Só que eu não posso concluir isso antes, né? Porque, claro, algumas coisas ali vão se cortar, a gente vai ver agora, mas só que eu não posso dar esse passo antes, né? Eu tenho que ir fazendo em ordem para poder depois ter a minha expressão e cortar o que for preciso, né? Certamente vai ter umas coisas que vão se cortar ali. Tá claro? Então vamos lá. Outra vez aqui, ó. Ou seja, avaliamos o teorema do valor inicial na derivada da função. Olha aqui, quem que é o teorema do valor inicial? Para o teorema de valor inicial geral de qualquer função, que eu tenho que fazer é o quê? É pegar o Laplace dessa função, multiplicar por s e fazer toda essa expressão tender, o s tender a infinito. No nosso caso, olha aqui, ó, no nosso caso, nós temos aqui em amarelo, ó, que a nossa função g de s vai ser a saída sobre a entrada, saída y, entrada x. Olha lá. Quem que é a nossa saída? Quem que é a nossa saída y? A nossa saída y é o quê? O g de s vezes o x. Estão vendo aqui, ó? O g de s vezes a entrada, estão vendo aqui? Essa bola azul aqui, ó, é a minha saída, ó. O que eu fiz? Simplesmente peguei o g de s e multipliquei pelo x de s, onde o x de s é um degrau. Tá certo que tá ali escrito ali step em verde. Então, a saída vai ser o quê?
a minha planta G de S, que é esta aqui, ó, a planta G de S, vamos desenhar ela de cinza aqui mesmo. Não, cinza não, ó. E roxinho aqui, ó. Isto aqui, ó, é a planta G de S. E o degrau, vocês estão vendo ali, né? O degrau é M sobre S. Beleza? Isso daí é o quê? É a saída Y de S, ó. Que eu acabei de fazer aqui, ó. Esse Y de S, olha ele aqui, ó. Esse Y de S que tá aí, que é essa fração cinza que tá na bola roxa, vezes M sobre S que tá em verde ali, que é o degrau, essa é a minha função Y. Só que eu não estou interessado nela, eu estou interessado em quem? Na derivada dela. De acordo? E nessa derivada dela é sobre quem eu vou aplicar o teorema do valor inicial. Então, eu vou chamar de Z, a função Z vai ser essa função que é a derivada de Y. Tá? Então, fazendo a derivada de Y chamada de Z, olha lá, o Z de S em Laplace vai ser o quê? Bem facilzinho, é somente multiplicar G de S, né? É somente multiplicar Y por S. Vocês estão vendo aqui, né? Este Y tá aqui, ó. Se eu multiplico por S, então eu tenho Z. O que é o Z? É a derivada de Y. Em Laplace, derivar é somente multiplicar por S. Essa é a minha expressão Z. Essa expressão Z é na qual eu tenho que aplicar o teorema do valor inicial, para saber quanto que ela vale no começo. Se for positiva, a minha função y é crescente, se for negativa, a minha função y é decrescente. Então, vamos lá. Olha ali. Estão vendo ali, né? O S da derivada, o G de S é a planta e o verde, step, é a minha entrada em degrau. O que eu vou fazer agora, então? Avaliar o teorema do valor inicial em Z de S. Tenho, então, que Z de S, eu cortei os S ali, como disse a Joana, né? Cortando os S, o Z de S vai ficar somente G vezes o M. Como que aplica o teorema do valor inicial? Já vimos aqui em cima, ó. Tá ali, ó. O teorema do valor inicial é simplesmente pegar o que você quer avaliar, multiplicar por S e fazer S tender a infinito. Então, vamos fazer isso na função Z. Olha lá. Z no tempo zero, que é o teorema do valor inicial. Ela é... Só lembrando, Z é o quê? Z é a derivada de Y no tempo, avaliada no tempo igual a zero. Ela é o quê? Aqui, ó. O teorema do valor inicial é este aqui. Multiplico Z por S e faço o S tender a infinito. Isso aí vai ser igual a Z no tempo igual a zero. Ok, então fazendo isso aí, eu tenho o meu Z. Multipliquei por S. Tá certo? Lembrem aqui, ó, aqui que o meu Z nada mais era que o G vezes o M, né? Então tá aqui, ó, o G vezes o M, né? O G seria isso aqui, ó. Isto aqui seria o G. Vezes o M, tá certo? Esse é o Z, e ainda multiplicado por S. De onde que saiu este S daqui? Este S daqui é o S do teorema do valor inicial. Beleza. Então, tenho que fazer agora o S tender a infinito, então aqui um pouquinho de cálculo, vou dividir numerador e denominador em S. Vou ter essa expressão ali. Quando os S tenderem a infinito, todos esses 1 sobre S vão ser zeros, né? Quando S tender a infinito, então essas expressões aqui de 1 sobre S vão acabar ficando em zero. E eu tenho que o Z final vai ser Km tal A sobre tal 1 tal A. Vejam lá que se tal A
Lembrem que tau 1 e tau 2 são constantes de tempo, né? Como elas são constantes de tempo, são tempos e são sempre positivas. Então, o K, né, era um valor positivo lá em cima, o M era o valor do degrau, vamos assumir que era um degrau positivo. Então, o Z somente vai ser positivo se o tau A é maior que zero. E vai ser negativo se o tau A é menor que zero. Tá certo? Então, se o tau A for maior que zero e o Z for positivo, significa que a minha curva tem uma inclinação inicialmente crescente. Por outro lado, se o tau A for menor que zero e o meu Z negativo, significa que inicialmente a curva ela é decrescente. Ok, essa é a análise ali desse exercício sobre a questão das respostas invertidas. Se ela vai inicialmente para cima ou inicialmente para baixo e tal. Ok, beleza. O tema seguinte, né, vamos para a seção 6.2, tem a ver então com os atrasos, os delays nos processos, tá certo? Então vamos lá. Vou passar aqui uns videozinhos, vocês me dizem se estão escutando eles bem. Tá, vou tirar o som disso aqui melhor. Então, vamos falar sobre atraso, tá certo? Sobre delay, sobre retardo. Então, se você tem uma determinada variável, e essa variável corresponde, por exemplo, a uma variável de uma massa que está em movimento, então esse movimento da massa vai gerar com que uma determinada variável dela medida em um ponto do sistema seja diferente a essa variável em outro ponto do sistema em um dado momento, só que quando o tempo passar, então essa variável vai alcançar o valor que ela tinha inicialmente, tá certo? Então, se você tem... Um segundinho, vou parar aqui um segundinho. Se você tem Vou aproveitar aqui este papel aqui. Se você tem, né, uma tubulação, digamos. Tem uma tubulação aí e por aqui então vai fluindo uma massa de um determinado fluxo que foi aquecido. Então ele tem aqui uma temperatura. Tá certo? Uma temperatura. Só que se ele está sendo aquecido aqui e você ligou esse aquecedor em um determinado instante, tá? E você tem aqui um ponto e outro ponto aqui. Inicialmente, imagina que o teu aquecedor está desligado. Então, o fluxo está acontecendo e essa temperatura e essas duas temperaturas são iguais. No momento em que você acende o aquecedor, tá certo? No momento em que o aquecedor ele é ligado, então o que acontece? Esta temperatura aqui ela vai aumentar, enquanto que esta aqui ainda não aumentou tanto, certo? Porque a direção do fluxo vai para lá. Então, o tempo, né, que a temperatura, digamos, a temperatura 2 vai precisar para se igualar à temperatura 1, ou nem sequer se igualar, para chegar no valor, digamos que essa temperatura aqui, ó, no tempo 1 segundo, a temperatura 1 era 20 graus. Enquanto que no tempo 1 segundo,
a temperatura 2 era 10 graus. O que acontece? 20 segundos depois, tá? No tempo 21. 21 segundos, essa temperatura 1 aqui, ó, passou para 30 graus. E essa temperatura 2 aqui, no tempo 21 segundos, a temperatura 2 passou para 20 graus. Ou seja, essa temperatura 2 chegou no valor que tinha a temperatura 1 20 segundos antes. Então, o que está acontecendo? Você tem um delay, você tem um retardo, você tem um atraso na variável de temperatura, que é, no caso aqui, de 20 segundos de atraso. Então, por quê? Porque a massa do fluxo está se transportando, tá certo? Essa energia está em transporte, portanto, determinadas variáveis não têm o mesmo valor no mesmo instante, vai ter um atraso no sistema, tá certo? Isso daí é a questão do atraso, né? Então, aqui, no videozinho, então, esses são os processos com atraso. Vocês percebem ali a variável x é a medida de uma determinada variável e o y é a medida da mesma variável, só que é uma distância mais na frente, ou seja, um tempo mais na frente que precisou passar. Então, a variável y vai medir o que mediu a variável x, só que atrasada, nesse caso, atrasada a um tempo θ. De acordo? Então, tá ali, ó, o movimento da massa ou da energia gera um retardo, tá? Você tem uma massa em movimento. Esse retardo também se chama de time delay, se chama de atraso no tempo, se chama de tempo morto, né? Dead time, tem vários nomes aí esse atraso. Então, olha lá, por exemplo, se x é a concentração de um dado fluido em um dado ponto 1, e y é a concentração do mesmo fluido, a mesma concentração, só que em um dado ponto 2, onde x e y são variáveis de desvio, né? Um segundinho, variáveis de desvio, just. Então, olha lá. A variável y, que é aquela variável que está um pouco mais na frente, né? A mesma concentração, no caso. O valor dela, enquanto que o tempo é menor que zero, vocês lembram do gráfico ali inicial, aqueles dois senos defasados ali por um tempo θ? Então, o valor dela é zero, tá certo? Lembra que são variáveis de desvio. Então, inicialmente está tudo em zero, variáveis de desvio. Aquela variável de concentração, ela sofre uma mudança, que é guiada pela variável x. Só que a variável y, que é a mesma mudança, a mesma concentração, só que mais na frente, ela só vai sentir essa mudança um tempo θ depois. Então, enquanto que o tempo θ não chega, ela vai continuar em zero. Apenas o tempo θ chega e ela vai começar a seguir a variável x, só que vai seguir ela atrasada. Então, por isso que está ali, ó, vocês veem que y é zero, enquanto que o tempo é menor que θ. E quando o tempo é maior que θ, maior ou igual que θ, então o y vai ser o mesmo x, só que θ segundos atrás. Tá certo? Essa é a curva que a gente está vendo, né? Aqueles dois senos, um atrasado do outro. Então, simplesmente o que ele está dizendo aqui é que a variável y é a mesma variável x, só que atrasado um tempo θ.
Em Laplace, esse tempo morto já sabemos também representá-lo, né? A gente já viu isso aqui. Então, temos a função f. Se ela está atrasada, então vai ser t menos t0. Esse t0 vai ser o tempo morto, né? Ou o próprio θ, né? Θ ou t0 é a mesma coisa. E temos, então, que ele vai ser multiplicado por uma função step. Lembra que aquela função step é aquela função que vale 0 ou 1, dependendo se o seu argumento é positivo ou negativo. Em Laplace, isso se expressa com e elevado na menos atraso, né? Ou seja, na menos t0 ou menos θ, s, vezes a função em Laplace. Tá certo? Isso aí já tínhamos visto lá no começo. Então, ó, a gente poderia dizer que temos uma função de transferência para o atraso. O que seria a função de transferência do atraso? Seria simplesmente o e na menos θs, ou o e na menos t0s. Então, poderíamos dizer que o atraso é um bloco, tá certo? No meu diagrama de blocos, que é representado por e elevado na menos θs. Então, eu posso representar esse atraso ali, que é simplesmente multiplicar o atraso pela função. Então, eu vou ter um bloco que vai ser somente o atraso e o outro bloco que vai ser a função, né? Normalmente, sem um atraso, né? Eu posso separar o atraso como se ele fosse um bloco diferente. Então, tá ali, ó, o atraso sendo e na menos θs. Seria a função de transferência só do atraso. Essa função de transferência, assim como ela está, ela é uma função de transferência não realizável. Lembra que a gente analisou lá sobre a questão dos polos, que eu tinha que ter mais polos do que zeros para que a função fosse realizável. Então, a gente, em geral, substitui esse e na menos θs, que é a função não realizável, por algumas aproximações de atraso, de acordo com o que a gente vai ver aqui. Estamos na seção 6.2 do livro, tá? Processos com atrasos no tempo. Então, a gente pode até modelar esse atraso de formas diferentes para poder aplicar ela no sistema em que sejam processos realizáveis. Então, a primeira forma de modelar esse atraso aí é modelar ele com uma função de transferência que corresponda a um sistema de primeira ordem. Certo? Então, esse G de S aí é a modelagem do atraso. Então, o que se faz é modelar ali, vocês veem ali uma modelagem desse atraso, que era o e na menos θms, que esse θm seria o atraso, só que agora eu vou colocar ele junto com uma planta de primeira ordem, né? Vocês veem ali o tau m seria a constante de tempo dessa planta. E esses valores de tau m e de θm, eles são obtidos de forma experimental, tá certo? Então você tem que fazer alguns experimentos e lembra que a gente já tem ideia de como que eu faço para, a partir de um experimento de sistema de primeira ordem, encontrar o tau e o k, né? Você analisa ali o tempo que ele gasta para chegar no regime permanente, aquilo é mais ou menos 5 tau, ou o tempo que ele gasta para chegar em 63,2% do seu valor final. É uma constante de tempo. Quando a gente faz essas aproximações, tem que considerar que a constante de tempo ela tem que ser bem menor que o atraso, tá certo? Ou senão esse modelo não é um modelo que possa ser confiável, certo? Para que o sistema ele tenha tempo de responder suficiente, né? Que o tempo de responder seja suficiente com relação ao tempo de atraso.
Outra forma de representar o atraso, né? Essa primeira que a gente viu, ela é uma forma mais experimental. Outra forma de representar o atraso é utilizando as séries de Taylor. Tá? Então, esse E na menos θ S via séries de Taylor pode ser representada por essa série aí. Essa série de Taylor ela pode ser representada por um par de aproximações que se chamam aproximações de Padé. Tá? Temos duas aproximações de Padé. Essa daí que é a 1,1 e tem a 2,2 também. A gente não vai se entreter aqui na nosso curso aqui com a dedução dessas fórmulas aí. Simplesmente vamos usar, nem precisa decorar nem nada disso. Simplesmente vamos utilizar essas aproximações do atraso, né? Como que eu posso aproximar esse atraso de tal forma que não me apareça um problema de funções não realizáveis. Então, essa primeira aproximação de Padé, a aproximação 1,1, é essa fração que vocês veem ali, né? Então, eu conheço o atraso, o θ é o atraso, e eu tenho, então, essa fração ali para representar a aproximação de Padé. E a outra aproximação de Padé, que é um pouquinho mais precisa, é a aproximação 2,2, e é essa fração que aparece para vocês aí. Então, o que acontece? Você pega essas frações aí, essas aproximações de Padé, e você multiplica elas, por exemplo, por um degrau, então o degrau vai sair atrasado. Vai sair atrasado um tempo θ. Já vamos ver ali as aproximações. Novamente aqui, né, essas aproximações são satisfatórias aqui quando o teu tempo de atraso ele é bem menor ao tempo que a planta toma para chegar no regime permanente, né? Porque se o teu atraso ele é maior do tempo que a planta toma para chegar no regime permanente, né? Então vai bagunçar tudo, né? Em geral, né, logicamente esses atrasos são valores bem pequenos, né, com relação ao que a planta demora para se modificar a partir de uma dada entrada, tá certo? Então, deixa eu ver se tem algo mais aqui. Essas são as duas aproximações de Padé. O que acontece? Vamos ver aqui no livro. Aqui a página 96, página 98. Olha lá, página 98, temos aí a questão do atraso, né? Temos ali então a aproximação de Padé 1, que é a equação 635, temos a equação 637, que é a segunda aproximação de Padé. Estão vendo elas duas ali? 635 e 637. Então, o que acontece? Se você coloca uma função de transferência dessas aí, a 635, a 637, insere com alguma outra função de transferência, o que vai acontecer é que essa segunda função de transferência vai ficar atrasada. Olha ali, por exemplo, a figura... Que número que é? Figura 6,7. O que a figura 6,7 está mostrando? Ó? A figura 6,7 está mostrando a 6,7A está mostrando o quê? A resposta de um degrau
tá certo? A figura A. A resposta de um degrau, se você tem esse degrau atrasado no tempo θ. Ou seja, a resposta perfeita deveria ser o quê? A linha tracejada ali, tá? Tô na figura 6.7a. Então, se você tem um degrau, um step atrasado um tempo θ, a resposta perfeita deveria ser a linha tracejada que está acontecendo ali. Então, no instante θ, o degrau deveria acontecer. Só que, claro, essas são aproximações. Então, se você usa a primeira aproximação, a aproximação 1 de Padé, o que você vai obter é aquela reta ali G1, que ela de alguma forma se aproxima a essa linha tracejada, digamos. E a aproximação de Padé 2,2 seria a função G2, tá certo? Então, se aproxima um pouco melhor, vocês percebem que ela no começo tem ali um valor ali, ela começa em 1, depois ela dá uma descida e depois ela tenta se acomodar, mas ambas, tanto G1 como G2, são aproximações ao que deveria ser um degrau no tempo que só começa a acontecer no tempo θ, né? Um tempo atrasado. O que a figura B representa? Uma resposta de um sistema de primeira ordem a um degrau. Vocês lembram como que é a resposta de sistema de primeira ordem, né? A um degrau? Vou usar aqui nosso caderno aqui. Em geral, se você tem um sistema de primeira ordem, o que você vai ter, né? Se você tem um degrau, o que vai acontecer com o sistema de primeira ordem é isso aqui, né? O tempo passando, e aqui a resposta y, tá certo? Então, se isso aqui estivesse atrasado um tempo θ, o que deveria acontecer mais ou menos é algo assim, né? Opa. Né? Vai acontecer atrasado um tempo θ. Só que no nosso caso aqui, quando a gente usa essas aproximações, logicamente não é perfeito, mas vocês veem ali o que acontece, ó. Ali, o que está acontecendo no tempo θ é o começo dessa rampa aqui, tá certo? Ele está centrado, aquela figura, ela está centrada aqui no começo do que está acontecendo, tá certo? Então, vocês percebem ali no tempo θ, a resposta exata deveria ser ali a curva, uma rampa ali, digamos, no começo dessa resposta do sistema de primeira ordem, a entrada em degrau, e as outras duas, G2 e G1, são as aproximações de aplicar as aproximações de Padé 1,1 ou aproximação de Padé 2,2 à resposta desse degrau, a resposta do degrau a um sistema de primeira ordem, tá certo? Então, vocês veem que elas, de alguma forma, né, elas se acomodam ali, entre o tempo zero e o tempo θ, deveria ser zero, né? Deveria, se fosse perfeito, não é, porque são aproximações, tanto G1 como G2 são aproximações. Então, de tarefa, eu quero que vocês usem lá o XCOS e simulem estas duas figuras, tanto a figura A quanto a figura B. Lembrem, a figura A é o quê? É um degrau atrasado no tempo θ, só que esse atraso vai ser feito primeiro pela aproximação de Padé 1,1 e depois pela aproximação de Padé 2,2. Lembrem que essas duas aproximações são as equações 635 e 637. Ele está aproximando o atraso por meio de uma fração, por uma função de transferência, que é essa função que está aí, a 635 e a 637. E na figura B, ele está mostrando como seria a resposta de um sistema de primeira ordem a um degrau. Só que essa resposta do sistema de primeira ordem a um degrau está atrasada no tempo. Olha ali, ele está fazendo um exemplo, no caso, o atraso é 1/4 da constante de tempo, né? Está dizendo que θ é 0,25 tal. Então, vocês devem reproduzir essas duas figuras lá no XCOS, tá? No Scilab do XCOS. E mandarem lá pelo Moodle. Eu vou colocar para vocês a tarefinha dessa figura 6.7. Basicamente, o que vocês estão fazendo aqui é simular o retardo através de duas funções ali, que são as chamadas funções de Padé. Beleza? Ok. Vamos aproveitar esses 15 minutinhos para
começar o exemplo que está ali do lado, que é o exemplo... que número que é? O exemplo 6.3. Muito bem. Eu quero mostrar aqui para vocês a figura. Para ver o que a gente pode interpretar dessa figura aí. Estamos falando de atraso, né, de delay. Vamos diminuir um pouquinho. Um outro pouquinho mais. Tá aí, ó. Essa é a figura. Vamos lá. De acordo com essa figura... Quem foi a última que eu perguntei aqui? Falei com a Joana. João Vitor. João Vitor, essa figura aí, o que é que você acha que está acontecendo? Assim, só olhando para a figura que está aí na tela, o que é que você acha que está acontecendo nesse sistema? Ele tá sendo realimentado? Sim, mas o que... Sim, tá certo, né? Tem um... Isso aqui não é um diagrama de blocos, não, tá? Isso aqui é um tanque, né? Conta para mim o que se enxerga ali. Você está vendo um tanque? O que está acontecendo aí, por favor? Tem a concentração CI entrando e a concentração C2 ela entra, só que ela também ela sai, essa C2 ela entra novamente no tanque. Uhum, certo. O que seria CI, por exemplo? Que seria a concentração? Como assim? Concentração de quê? Concentração de massa, professor? Esse C ali, tanto o CI como o C2, tá certo? São a concentração de um dado componente ali que ele não disse qual é, não estamos vendo aqui, né? Então, sei lá, a vazão Q está em unidades de metros cúbicos por minuto. E desse metro cúbico por minuto, cada metro cúbico, 60% dele é componente A, ou 30% dele é componente A. É um determinado componente, né? Uma fração daquilo ali é uma determinada componente, né? Pode ser uma fração mássica ou uma fração volumétrica, dependendo. Certo. E o que significa esse θ1 e esse θ2 ali? O que significaria o θ1, João Vitor? Você está vendo aquele AT ali. O que é aquele AT ali naquela bolinha? É um transmissor, professor? Isso, é um sensor. Esse sensor, esse transmissor, esse sensor mede o quê? O delay? Não. Lembra o que significa o A, o Azinho? Francine? Tá aí, Francine? Tô sim, prof. Você lembra o que significa esse AT aí? O T eu sei que é de transdutor, mas o A, talvez a altura do tanque? Nada a ver.
Não, nada a ver, nada a ver. O A é o analisador, né? Um analisador. Esse Analisador. AT tá medindo a concentração, tá certo? Tem um líquido saindo desse tanque ali. Por baixo tá passando. O que que é esse desenho estranho aí que tem ali saindo do tanque? Uma coisa branca ali. O que que é? Tá vendo ali na saída do tanque embaixo tem ali uma coisa branca ali. O que que é isso aí? Uma bomba, prof. Epa, isso aí é uma bomba, muito bem. Depois da bomba, então, ele tem ali um analisador, ou seja, que naquele ponto lá, depois da bomba, ele está analisando a concentração do fluido que passa por aí, está analisando a concentração, sei lá, vamos imaginar que ele está medindo a concentração de um dado elemento A. Então, Ô, prof, ele mas mede. só um pouquinho. Se tivesse, por exemplo, ali no transdutor T e T, seria o transdutor da temperatura daí, né? Isso, se fosse T e T seria transmissor de temperatura. Tá. Aqui é um transmissor de análise, né, de composição química, digamos, né, de fração mássica, de porcentagem de um dado elemento. Beleza. Francine, então, o que significa esse θ1 ali? O que você acha que é esse θ1 que está ali? É o delay entre a saída e depois que eu arrumei a saída O delay de quê? De que da variável? Isso, exatamente, da concentração. Ou seja, olha lá, na entrada do tanque entram dois fluxos ali com diferentes concentrações, com CI e com C2. Eles no tanque se misturam e na saída do tanque, ali bem no pé do tanque, vai ter uma concentração C, que é a mesma concentração dentro do tanque. Só que nesse instante, ou melhor, o sensor AT, ele só vai sentir essa concentração que está acontecendo no pé do tanque, ali na saída do tanque, só vai sentir a mesma concentração com um atraso θ1. Digamos, se θ1 fosse 10 segundos, o que significa? Se a concentração no pé do tanque ali, saindo do tanque, é de 20% e está mudando, está aumentando, por exemplo, a, a concentração no sensor só vai ser 20% um tempo θ1 depois. De acordo? Tem um atraso, porque a concentração está indo naquela tubulação, passa por aquela bomba, então a concentração medida no sensor tem um atraso da concentração que está acontecendo dentro do tanque. Tá claro isso aí? E que seria o θ2, então, Francine? seria um novo delay baseado nessa nova concentração? Isso, então aqui seria o θ2. Lá na saída, melhor, na entrada de fluxo no tanque, onde está entrando o C2, essa concentração que está entrando ali, ela é para ser a mesma que está sendo sentida no sensor. Só que vai ter novamente um atraso, porque tem uma tubulação, tá certo? Então, a concentração C2 vai ser a mesma concentração que está sendo sentida ali no sensor AT, só que com um atraso de tempo θ2. De acordo? Muito bem. O que mais temos aqui? Vamos lá, seguinte. Francine Jader. Jader, para que você acha que esse sistema está sendo jogado outra vez lá dentro, a concentração? O- essa entrada que leva o C2 ali, por que será que ele está pegando o que tem no fundo do tanque e jogando outra vez lá dentro? Ele está fazendo uma realimentação para mudar a concentração do sistema. Certo, certo. Mas que vantagem teria de jogar isso para dentro outra vez? Por que ele não pegou da bomba e já jogou para fora a concentração? A bomba tem a ver com a mudança de velocidade do sistema. Eu acho que isso afeta de alguma forma.
A bomba é somente para que tenha uma vazão, né, do líquido saindo do tanque para fora, né? E uma vazão que você pode controlar. Você pode colocar a tua bomba para girar na velocidade que você quer. Mas a minha pergunta é mais por que ele está jogando novamente líquido dentro do tanque, ali em C2? Que vantagem teria isso aí? Bom, É uma questão mais de mistura, sabe? De fazer que a mistura fique melhor realizada, né? Eu jogo outra vez o resultado, eu jogo no tanque outra vez para ele se misturar melhor. Muito bem. E lá no final, né, a linha de produto, né, que está saindo já onde tem um Q ali, já é a mistura feita. Então ele recicla, tá escrito até ali, né? Recicla, né, tem uma linha de reciclagem, uma tubulação de reciclagem, que vai com uma parcela. Veja que na saída tem a parcela Q e na reciclagem tem a parcela alfa Q. O que sai do tanque é a soma dos dois, né? O que sai do tanque e passa pela bomba é a parcela Q mais a parcela alfa Q. Então, uma parte dessa vazão vai para fora, que é a parcela Q, e outra parte se realimenta, que é a parcela alfa Q. Muito bem. Beleza. Isso aí é o que está acontecendo. Se a gente fosse a, a representar a concentração, vamos chamar a concentração aqui no sensor de C1. Acho que o exemplo chama a concentração no tanque ali de C1. Se eu fosse representar a concentração no sensor C1 com relação à concentração na saída do tanque, que é a concentração C, como que eu diria que essa concentração é? Como que eu faço para dizer que a concentração no sensor, concentração C1, ela está atrasada com relação à concentração C na saída do tanque? Como que a gente faz isso? Então, olha aqui, ó. Opa, opa. Cento e cinco. Qual que eu tô? Eu perdi tudo aqui. 99. Olhem ali, ó, se vocês conseguem ver a equação 641. O que essa equação 641 está dizendo?
Olha lá, a equação 641 está dizendo que a concentração 1 de desvio no tempo é igual à concentração C de desvio atrasado um tempo θ1. Ou seja, que a concentração no sensor ela é igual à concentração no pé do tanque, só que θ1 segundos depois. E a 642 que está dizendo que a concentração de desvio C2 que está entrando no tanque, aquela que está sendo reciclada, ela vai ser igual à concentração 1 de desvio, que é a concentração no sensor, só que atrasada no tempo θ2 segundos, tá certo? Então essa equação 641 e 642, elas estão dizendo simplesmente que a concentração no sensor está atrasada com relação à concentração no pé do tanque, e que a concentração lá em cima na reciclagem está atrasada com relação à concentração medida pelo sensor. A equação 640 tem a ver com a composição, né, o que acontece dentro do tanque, tá certo? E a gente então continua com este exemplo aqui na próxima aula, a gente continua falando sobre este exemplo aqui. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vou deixar para vocês a tarefinha de fazer as figuras aquela sobre a questão dos atrasos, tá certo? Os atrasos de Padé, as duas aproximações ali com relação ao degrau e com relação à saída de um sistema de primeira ordem quando você aplica um degrau nele. E deem uma olhadinha aqui nesse exemplo que a gente vai começar a analisar e a gente continua então na próxima aula. Perfeito. Então é isso aí. Valeu ali pela presença. Vamos parar aqui o nosso vídeo. E então a gente conversa